pessoal, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Uma boa? Estou aqui de volta para a gente passar o rodo, para a gente encerrar a parte de calorimetria, certo? Para isso a gente precisa ver três partes da calorimetria, que são os estados físicos da matéria, a mudança dos estados físicos da matéria e, por último, o calor latente. Vamos lá então, pessoal? Olha o cronograma aqui da nossa videoaula. Primeiro a gente vê os estados físicos, depois a gente compreende como eles mudam e, por último, quem é o responsável por fazer essa mudança de estado físico, correto? Lá no final a gente faz um resumão da aula só para a gente ficar com tudo fresquinho na mente, beleza? Vamos lá então, pessoal. Estados físicos da matéria. A gente costuma ver cotidianamente três estados físicos da matéria, certo? A gente vê o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Por exemplo, vamos dar como a água, H2O, propriamente dita, nos três estados. Então, quando tu abre lá o congelador da tua geladeira, lá, ou o teu freezer, tu pega a água no estado sólido, ou seja, no estado fixo, no estado que a gente conhece cotidianamente como gelo. Concordam? E aí tu abre a torneira lá, enche um copinho de água, tu tem a água no formato líquido, no estado líquido, como a gente chama na fase líquida. E aí tu vai ferver a água para tomar o teu chimarrão, agora no inverno, né, que é costumeiro chimarrãozinho. Quando começa a ferver a água, sai o vapor ali do bico da chaleira e a gente tem o terceiro estado da matéria, que a gente conhece como estado gasoso ou fase gasosa. Então, são os três estados da matéria que a gente tem cotidianamente, certo? Vamos adiante. Fases ou estados da matéria são conjuntos de configurações que objetos macroscópicos podem apresentar. O estado físico tem relação com a velocidade, ou seja, com a energia cinética do movimento das partículas de uma determinada substância. Quando a gente começou lá a parte de termometria, lembra que a nossa definição de temperatura era algo relacionado com a agitação das moléculas? Com a velocidade que as moléculas estavam, ou seja, quanto menor a temperatura, menor o movimento das moléculas. Tanto é que o zero absoluto, a gente dizia também que era quando cessava o movimento das moléculas. O movimento molecular igual a zero, ou seja, elas não têm velocidade. E quando tu tem uma temperatura bastante alta, tu tem uma agitação fortíssima, uma agitação bem grande das moléculas, ou seja, uma velocidade alta. Então é isso que essa frase se refere, tá? Ela está fazendo uma referência com temperatura e grau de agitação das moléculas, tá? Ou seja, para a gente sair de um estado para o outro, a gente precisa ter uma variação dessa velocidade. Vamos ver como isso acontece, então. O que determina o estado que a matéria se encontra é a proximidade das partículas que a constituem. Então, nota, agora a gente, além de ter aquele fator de velocidade das moléculas, a gente tem um segundo fator, que é a proximidade dessas moléculas. Essa característica obedece a fatores como força de coesão, que é responsável por fazer com que as moléculas se aproximem uma das outras, e a força de repulsão, que faz com que as moléculas se afastem umas das outras. Então, nota, agora a gente já sabe como essas moléculas se movimentam, e isso é devido à temperatura, e a gente também sabe que se elas estiverem muito aglomeradas, elas estão sob uma força que a gente chama de força de coesão, ou se elas estiverem bastante distanciadas, existe uma força chamada de força de repulsão. Funciona da seguinte maneira, pessoal. Imagina que aqui tu tem dois ímãs, minhas mãos são dois ímãs, e quando tu tem o polo norte e o polo sul, eles se aproximam, concordam? Agora, quando tu tem os dois polos norte e os dois polos sul, eles se repelem. E é a mesma coisa que acontece aqui com as nossas partículas, as nossas moléculas, certo? Vamos lá, então. O que a gente tem aqui? Um exemplo do mesmo, como vou dizer para vocês, da mesma substância, certo? Que é a água, que a gente conhece como H2O. Então, notem, aqui a gente tem água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso. Então, olha aqui, ó, quando tu tem um objeto no estado sólido, esse objeto é a água, tá? Mas serve para todos os objetos. Aqui a gente tem a água como um exemplo. A gente tem as moléculas extremamente organizadas
e compactadas. Nota, olha aqui, ó, elas estão bem organizadinhas e compactadas. Aqui no líquido, o que, que a gente tem? Olha aqui uma molécula de água, ó, H2O ali, ó, certo? A gente tem elas não tão organizadas, certo? E não tão compactadas. Agora, quando a gente vem para o terceiro estado, que é o gasoso, olha aqui o que acontece, pessoal. A gente tem uma dissipação. Além de nós não termos uma organização, elas estão querendo ficar longe uma das outras. Então, nota, o que tu precisa anotar aqui, ó? No primeiro estado, que é o sólido, tu tem uma aglomeração forte. No segundo, tu tem uma aglomeração do tipo intermediária. E lá no terceiro, que é o gasoso, tu não tem aglomeração nenhuma. Tu tem, pelo contrário, uma dissipação. Certo, pessoal? Esses estados de agregação são chamados de estados físicos da matéria. Então, nota, quanto mais aglomerado estão, na verdade, essas moléculas, tu tem um estado sólido, certo? Quando tem essas moléculas dissipadas, longe uma das outras, não tão aglomeradas, nós temos o estado gasoso. E quando a gente tem uma aglomeração do tipo intermediária, nós temos o estado que nós conhecemos por estado líquido, certo? Importante, o volume, a densidade e a forma de um composto pode variar de acordo com a temperatura. Perfeito. Aqui nós não estamos falando de pressão, certo? Nós estamos fazendo a nossa experiência, a nossa aula em uma pressão constante de 1 atm, ou seja, a gente está no nível do mar. Aí tu vai me perguntar, bah, professor, mas então quer dizer que se eu estiver numa altura de 3 quilômetros, tá? Lá nos Andes, no Everest, enfim, eu vou ter uma diferença? Vai ter, pessoal, tá? Lá no material escrito de vocês, deem uma boa lida que vocês vão compreender, certo? A matéria pode ser encontrada em 3 estados fundamentais, sólido, líquido, gasoso. Pessoal, muita atenção aqui, tá? Fala-se um quarto estado da matéria, certo? Que seria um gás ionizado, por exemplo, um raio. A nós aqui interessam esses 3 estados, sólido, líquido e gasoso, tá? Não nos interessa um quarto estado da matéria que tem o nome de plasma. Caso tenham curiosidade, pesquisem, é bem legal. Mas para nós aqui nessa parte, certo, de calorimetria, são esses 3 estados os que importam. Vamos adiante, então. Principais características dos estados físicos. Atenção, pessoal, que isso aqui é muito importante. Vamos lá, vou pegar uma caneta vermelha aqui para a gente comentar. O sólido, ele tem uma forma fixa. O que é uma forma fixa? Se eu pegar um cubinho de gelo, tirar da geladeira e jogar o cubinho no chão, a menos que o cubinho quebre, ele vai ter a mesma forma. Ele vai ser um cubo, só vai estar ali no chão, certo? O volume dele é fixo. O que é o volume? É aquela grandeza que a gente mede pelo tamanho da altura, certo? Pela largura e pela profundidade. A energia cinética é baixa. O que significa a energia cinética ser baixa, pessoal? Significa que tem pouca velocidade. As moléculas têm pouquíssima velocidade. A força predominante é a força de coesão, porque lembram, quando a gente está no estado sólido, a gente tem as moléculas extremamente compactadas e organizadas, de forma que elas têm uma alta agregação. Alguns exemplos, o gelo, a barra de ferro, a madeira, são todos materiais que estão no estado que nós conhecemos por sólido. Líquido agora, pessoal, vamos para o estado líquido. Ele tem uma forma variável. O que é uma forma variável? Se tu pegar um copo de água e colocar ele dentro de uma bacia, essa água vai tomar a forma da bacia. Se tu pegar a água da bacia e colocar ela dentro de uma panela, a água vai tomar a forma da panela, ou seja, a forma dela é variável. A forma de todas as substâncias no estado líquido é variável. Porém, o seu volume é fixo. Se tu tiver 300 ml de água e tu colocar numa panela, vai continuar sendo 300 ml de água, certo? A energia cinética do tipo intermediária, tranquilo, pessoal? A força predominante, agora a gente tem uma briga entre a repulsão e a coesão, justamente porque a gente tem um estado do tipo intermediário e a gente tem uma agregação também intermediária, ou seja, eles não são muito agregados, mas também não são tão afastados. Alguns exemplos, água, gasolina, óleo lubrificante, enfim.
E por último, chegamos ao estado gasoso. O que é o estado gasoso, pessoal? É o estado que tem uma forma variável. O que significa uma forma variável? Vou te explicar o que significa uma forma variável. Significa o seguinte: se a gente queimar um pneu que tem um cheiro horrível, terrível, e em cima de onde está saindo a fumaça, a gente abrir um balão e conseguir colocar toda essa fumaça, ou parte dela, né, dentro de um balão e amarrarmos, a gente leva esse balão para dentro da nossa sala de aula, lá na escola, e no meio da sala a gente estoura esse balão. Tanto eu que estou lá na frente dando aula, quanto o colega que está no fundão, todos vão sentir um cheiro terrível. Por qual motivo? Porque o gás tem uma forma variável e ele tende a se expandir. Por que tende a se expandir? Porque a força predominante nas moléculas é a força de repulsão, certo? Ele tem um volume variável, além da forma variável, a energia cinética é alta devido à alta temperatura e a agregação é baixa, ou seja, as moléculas não querem ficar pertinho umas da outra, elas querem ficar longe uma da outra. Quanto mais longe, menor. Exemplos: oxigênio, gás carbônico, gás butano. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante, então? Mudanças dos estados físicos da matéria. Essa parte aí é bem legal. Então, a gente já estudou o que são os estados da matéria, que para nós aqui interessam os 3 estados, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Agora a gente vai ver como ocorrem essas mudanças. Vamos lá, então. Aqui a gente tem um diagrama bem legal, pessoal. Atenção a esse diagrama. Olha só. A gente tem aqui, ó, a temperatura aumentando, ó, o aumento da temperatura da esquerda para a direita, e a gente tem uma diminuição da temperatura da direita para a esquerda, certo? Esse é o primeiro fator. Então vamos lá, quando a gente levanta a temperatura, quando a gente aumenta a temperatura, o que acontece? A gente passa do estado sólido para o estado líquido, e essa passagem recebe o nome de fusão. Bah, professor, mas como acontece? No momento não importa, importa o nome dessa passagem. Para quê? Para que a gente consiga se comunicar melhor, né? Para que a gente tenha esse conhecimento científico. Tá? Senão, no cotidiano, a gente diz que o gelo virou água, ou que a água evaporou, mas a gente de fato não sabe qual é o nome científico. Eu estou te falando que o nome da passagem do sólido para o líquido é fusão. Agora, quando o líquido passa a ser vapor, a gente tem um estado chamado vaporização, certo? Eu não vou definir muito bem aqui, pessoal, mas no material de vocês tem todas as classificações da vaporização, beleza? Dá uma boa lida lá que tu vai compreender. Bom, a gente também tem um estado possível, que é quando a gente passa do sólido para o gás direto. Bah, professor, isso é possível? É possível, o estado chama-se sublimação. Eu vou te dar um exemplo, pessoal, naftalina. Aquela para te colocar no guarda-roupa, dentro do teu tênis lá e tal. Tu vê virar estado líquido? Ela desaparece, né, pessoal? Entre aspas, desaparece. Na verdade, ela sublima. Ela passa do estado sólido para o gás sem passar pelo estado líquido. Outro exemplo é o gelo seco, que se usa em festa para fazer fumaça, lembra? Pega uma pedrinha de gelo seco e aí coloca ela dentro de um baldezinho e aí vem aquele vapor todo, onde fica bonito, com efeito de luzes e tal, lembra? Beleza. Chegamos ao estado gasoso. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos diminuir a temperatura novamente. E quando a gente diminui a temperatura de um gás, ele se liquefaz e vira um líquido. Então, esse estado chama-se liquefação ou condensação, certo? Também chama-se de condensação esse estado de liquefação. Quando o líquido vira o sólido, ou seja, quando a nossa água lá na geladeira vira uma pedra de gelo, ela solidifica, ou seja, esse estado chama-se solidificação. E aqui nós temos também a sublimação, ou seja, sublimação é tanto a passagem do sólido para o gás, quanto do gás para o sólido. Quando a gente analisa em uma só maneira, a gente chama de sólido para o gás sublimação e de gás para o sólido ressublimação.
Tranquilo, pessoal? Deixa eu apagar toda essa riscalhama que eu fiz aqui e vamos adiante. Para provocar uma mudança de fase é necessário interferir nessas ligações e para fazê-lo deve ceder ou retirar energia das partículas. Que ligações, pessoal? Pessoal, as ligações moleculares, certo? Para provocar a passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, a gente deve ceder energia para o material, ou seja, o material deve receber energia na forma de calor para que a temperatura evolua positivamente. Para provocar a passagem do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, devemos retirar energia do sistema. Tranquilo até aí? Mas a questão é o seguinte, pessoal, quem de fato é o responsável por essas mudanças? Quem faz com que aconteçam essas mudanças? Ora, há um tempo atrás nós estudamos o calor sensível, lembra? E o calor sensível tem a ver com o aumento ou com a diminuição da temperatura, ou seja, com a variação da temperatura. E uma coisa que ficou bem clara é que no calor sensível não existe mudança de estado físico. Então, de fato, quem é o responsável por essas mudanças? É o que nós conhecemos por calor latente, certo? Vamos dar uma olhadinha, então. Uma olhadinha, não molhadinha, uma olhadinha no calor latente. O que é a quantidade de calor latente? O calor utilizado para provocar a mudança de fase da substância é denominado quantidade de calor latente. E a equação que permite calcular a quantidade de energia envolvida no processo é a seguinte, ó. Q igual a M vezes L. Tranquilo? Então, olha só, pessoal, que legal aqui, ó. E agora vem uma das grandes dúvidas. Mas, professor, se a gente vai fazer a mudança de estado físico, como a gente não leva em conta a temperatura? Porque aqui é massa, aqui, propriamente dito, é o calor latente, aqui é quantidade de calor latente. E aí eu vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém. No momento em que a temperatura, em que o estado físico muda, não há uma mudança de temperatura. Ah, professor, mas eu sempre fiquei sabendo que a água evapora a 100 graus Celsius. Perfeito. Ela não evapora de 90 a 100. Ela evapora em 100 graus Celsius. Ah, mas ela vira gelo em 0 graus Celsius. Concordo contigo. Então imagina que de 0 graus Celsius, vamos colocar 1 grauzinho, 1 grau Celsius até 99, tu pode levantar toda essa temperatura ou baixar que tu vai ter um estado físico, que é o líquido. Quando a gente fala da água, óbvio, a pressão de 1 atm. Agora, quando ela chega à temperatura de 100 graus Celsius, a natureza se manifesta. E aí a gente tem uma mudança de estado. Certo? Então, a mudança de estado físico não é com a variação da temperatura, pessoal. Certo? Quando existe mudança de estado físico, a gente não leva em conta a variação da temperatura. Não esqueçam. A gente levava isso em conta lá na outra parte que a gente estudou, que é do calor sensível. Aqui no calor latente, não. Tanto é que na equação não aparece mudança de temperatura. A gente tem quantidade de calor latente, nós temos a massa e nós temos o próprio calor latente. E não temos a mudança de temperatura. Então, atenção, pessoal. Certo? Mitos irão cair. Vamos adiante. O próprio calor latente, o que significa? É a quantidade de calor que uma substância recebe ou perde por unidade de massa, para mudar do estado físico. A unidade de calor latente no SI é o joule por quilograma, mas é usualmente utilizada a caloria por grama. Lembra, pessoal, que a gente falou lá quando nós começamos em calor sensível, que a gente não usaria muito unidades no SI aqui nessa parte, e é o que de fato ele está explicando aqui. Então nota que essa equação 2, vou voltar um slide, é exatamente a mesma equação 1, só que esse M, que está multiplicando, passou para cá dividindo, olha lá, ó. E aí a gente tem o L em evidência. Tranquilo? Tabela de fusão e vaporização. Tá? Então nota que a temperatura de fusão, calor de fusão, temperatura de vaporização e calor de vaporização. O que a gente tem aqui, pessoal? Vamos pegar a água. Temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Ou seja, quando nós alcançamos 0 graus Celsius, existe a fusão da água. Tu notou que aqui não é uma variação de temperatura? É em uma temperatura somente? É um número, um módulo?
É o que eu disse para vocês. Ah, professor, mas eu fiquei sabendo que a gente tem que aumentar a temperatura para mudar o estado físico. Concordo. Mas a mudança de estado físico, é isso que eu quero te dizer, o momento da mudança é em uma temperatura somente. Certo? Então aqui a gente tem exemplos. Eu vou comentar com vocês a água. Tá? A gente tem a temperatura de fusão de 0 graus Celsius, o calor de fusão é 80 calorias por grama, ou seja, vou voltar um slide. Nota, o calor de fusão tem a ver com a quantidade de calor latente, com o calor latente com a própria massa da água, certo? E aqui a temperatura de vaporização, aproximadamente 100 graus Celsius, e o calor de vaporização, 540 calorias por grama. Ou seja, tu tem que injetar um calor de 540 calorias por grama para te fazer com que essa água atinja a temperatura de vaporização. E aqui a gente tem outros exemplos, mercúrio, chumbo, prata, cobre, enfim, certo? Então aqui uma tabela só para que a gente fique com alguns exemplos. Observações, pessoal, vamos lá. Na mudança de fase de substâncias puras, sob pressão constante, a temperatura permanece constante durante todo o processo. O que eu quero dizer com isso? Trocando em miúdos, que quando tu tem uma substância pura, ela vai trocar a fase dela em uma temperatura única. Quando a gente tem substâncias não puras, ou seja, substâncias misturadas, tá? Em 2, 3 ou 4 fases, substâncias heterogêneas ou mesmo homogêneas, mas que não sejam puras, elas podem mudar de fase durante um intervalo de temperatura, certo? Mas como aqui nós falamos de substâncias puras, ela vai trocar de fase em uma temperatura somente, não em um intervalo. Cada substância muda de fase a uma determinada temperatura e para uma mesma substância, fusão e vaporização ocorrem a temperaturas diferentes. E por último, as temperaturas de fusão e de solidificação de determinadas substâncias são as mesmas. Tu lembra o que é fusão e solidificação, pessoal? Vamos voltar um pouquinho então. Agora tu viu por que é interessante a gente saber isso aqui, essa tabelinha? Para que a gente consiga usar adequadamente a linguagem científica, pessoal, certo? Dá uma estudadinha nisso aqui pode te salvar, inclusive, de fazer alguns cálculos. As temperaturas de ebulição e condensação de determinadas substâncias são as mesmas. Os calores latentes de fusão e de solidificação de determinada substância têm os mesmos valores em módulo. A diferença está apenas no sinal, positivo para a fusão, ou seja, o material ganha energia. Isso nós já havíamos visto lá na parte de calor sensível, certo? E negativo para a solidificação, quando o material perde energia. Isso também ocorre para calores latentes de vaporização e condensação. Então, pessoal, vamos fazer um resumão sobre o que a gente falou hoje. Primeira coisa, estados físicos na matéria, pessoal. A gente conhece 3 estados possíveis, que são os que a gente estuda aqui, sólido, líquido e gasoso. Tranquilo? A gente excluiu o que hoje é conhecido, entre aspas, como o 4º estado da matéria, que é o plasma. Para nós, na parte de calorimetria, importa sólido, líquido e gasoso, certo? Mudanças de estado da matéria. A gente viu que todos os estados fazem uma mudança devido ao aumento ou à diminuição da temperatura. Porém, essa mudança ocorre a uma temperatura constante quando são substâncias puras. Quando são substâncias não puras, ou seja, substâncias misturadas, independente que seja uma mistura homogênea ou heterogênea, a gente tem mudança de estado físico ou mudança de fase em um intervalo de temperatura. E por último, quem é o responsável por essa mudança de temperatura? Desculpa, quem é o responsável pela mudança de estado físico? O calor latente. Falou, pessoal? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, prendam um grito, me chamem que a gente dá uma conversadinha e eu dou uma ajuda para vocês. Beleza? Abração aí, se cuidem, pessoal.